Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como fazemos diariamente, de segunda a sexta-feira, com o Atualidades Pampa, deste dia 19 de novembro de 2019, que é o Dia da Bandeira. Lembra que a gente cantava na escola? Eu, pelo menos, lembro. Salve, lindo pendão da esperança. Salve, sim, Augusto da Paz. Não, assim não, Gustavo. Já avacalhou. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos levar até vocês as notícias que fizeram, que estiveram mais na alta nesse dia de hoje, coisas que estão acontecendo e que a cada dia a gente tem um desdobramento. Vamos dar uma conferida, então? Começamos com as manchetes. Olha os mistérios que cercam a cotação do dólar. Por que a moeda americana está batendo recorde no Brasil? E PGR pede o fim da liminar que trancou os processos que investigavam a Lava Jato através do COAF. Como está a produção de petróleo na Venezuela? Vocês vão se espantar, hein? Professor de escola pública no Distrito Federal é afastado após pedir redação sobre sexo explícito a alunos do 6º ano e agora vai responder à polícia. E o fim dos flanelinhas em Porto Alegre. E o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e mais 5 juízes, entre eles desembargadores, foram afastados suspeitos de venderem sentenças. E o país do futuro é a China? Não, é a Índia. A Índia que o Brasil não tem quase nenhum negócio. Isso é interessante. É, certamente. Tudo aqui é interessante. Vamos começar, então, com a manchete do Marconi. Vamos colocar aqui para análise nossa e também para conhecimento dos senhores a manchete do Marconi. E na verdade foi bem difícil preparar esse material em função do que aconteceu dentro dessa sala de aula. Um professor de português da rede pública do Distrito Federal, ele foi afastado. Inicialmente a coisa começou apenas com um afastamento, né, e acabou virando um caso de polícia em função aí do que ele chama de uma aula sobre educação sexual e aí linguagem informal. Os argumentos dele, eu vou comentar aqui também, foram absolutamente frágeis em relação à cobrança que foi feita sobre ele. O caso ocorreu na última quarta-feira, dia 13 de novembro, em que ele solicitou aos alunos da 6ª série, alunos com uma média de idade de 11 a 13 anos, a redação, como é que eu vou te dizer, né? De maneira difícil. É bem complicado. Eu peço desculpas, né? Os termos mais... É uma notícia triste, não tem? É uma notícia triste, né? Na verdade. Assim, o mais próximo do ético que a gente pode utilizar aqui é a respeito de sexo anal e sexo oral. São os termos técnicos que a gente pode utilizar, muito diferentes dos que foram utilizados por ele. Uma linguagem chula, vulgar, de boteco, de ambiente baixo, né, chulo. Ele era professor do Centro de Ensino Fundamental, que é conhecida a escola como CEF 104. Ele pediu para que, então, esses estudantes elaborassem uma redação sobre esse tema. E usou o quadro, né, o quadro negro da sala de aula, para escrever as palavras que ele gostaria de ver debatidas, né, em cada texto. A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que o professor era temporário, já foi afastado, já foi mandado embora. Os pais estavam em absoluta revolta, os alunos incomodados, extremamente incomodados, fotografaram o quadro, gravaram trechos, né, dele se manifestando, falando sobre o tema dentro da sala de aula com os alunos. E alguns dos pais, por exemplo, eu separei algumas reclamações, né? Uma das mães disse o seguinte: primeiro que aquilo ali não é educação sexual, eu acho que aquilo é pornografia, uma coisa vulgar que criança nenhuma merece passar por isso. Outra mãe disse: fiquei perplexa porque o meu filho só tem 12 anos e dessas palavras quase nenhuma ele conhecia. Melhor, né? Ainda bem que não conhecia, né? Exato, né? O diretor do CEF 104, então, e mais 5 famílias registraram queixa contra o professor na Polícia Civil.
E aí o professor foi questionado e ele se manifestou. Os argumentos dele são dignos da capacidade cognitiva que ele tem ao querer ministrar aí os seus desejos dentro da sala de aula. Ele disse primeiro que não recebeu treinamento nenhum adequado quando foi contratado pela escola e, segundo ele, não houve qualquer instrução por parte da escola e o que ele propôs seria apenas um exercício de linguagem. Né? Esse método socioconstrutivista dentro das salas de aula que matou o ensino, que gerou verdadeiros ignóbeis espalhados pelas salas de aula e que pratica, não tem mais, né? Dentro de uma aula de português, você não tem mais análise morfológica, sintaxe, né? Você não tem mais isso, você tem experiências. Vamos conversar sobre experiências. O socioconstrutivismo, o método Paulo Freire, aquele processo de destruição da educação que aconteceu dentro das salas de aula. E ele continuou, ele disse que a linguagem que os alunos trazem para mim é uma linguagem totalmente informal. Foi isso que eu vi. O exercício que eu propus foi trazer essa informação de linguagem informal e adaptá-la para uma linguagem formal, que é a linguagem da educação de fato. Ele achou formal. Ele acha que é Ele disse que era para mostrar o contraponto de uma linguagem informal para uma linguagem formal. Vocês podem imaginar qual é a linguagem informal que a gente não consegue nem não podem falar. Essa hora não dá nem para falar. Um débil mental. Imagina isso dentro de uma sala de aula com crianças em formação, crianças que, como a mãe disse, elas nunca tinham escutado falar daquele assunto e se viram completamente constrangidos dentro da sala de aula com um professor se manifestando dessa forma. Aliás, é crime, está previsto? Está previsto. É uma linguagem... no Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma linguagem utilizada que, inclusive, até para adultos é constrangedor. A gente conversar aqui sobre isso, né, sem um propósito, Vamos começar que isso não é tema para redação. Exato, exatamente. Isso não é tema para redação. E, bom, ele vai responder à polícia, ele vai ser ouvido a Polícia Civil do Distrito Federal vai ouvir o professor, que foi afastado então. A investigação agora está como prioridade na 2ª Delegacia de Polícia e o caso está sendo investigado também pelo Ministério Público do Distrito Federal. Segundo o Ministério Público, o inquérito corre em sigilo para preservar o andamento das investigações e, obviamente, porque envolve menores de idade, é óbvio, né? É lógico. Mesmo com dificuldade, a gente traz para vocês este assunto, porque mais do que nunca é importante você conversar com seu filho, saber o que ele está fazendo, o que ele está aprendendo, o que está sendo apresentado para ele na aula, porque é assim que a gente fica sabendo. E as meninas se sentiram tão constrangidas que tiraram foto do quadro negro e tudo mais e conseguiram... de 11, 12 anos. Exatamente. É um tarado. O que é isso? Agora, o estupro, ele não se configura necessariamente pela conjunção carnal, pela proximidade carnal. Ele se configura também pela lascívia. E o que garante que esse professor não utilizava de lascívia como uma forma de aproximação, de interação com as alunas? Ou os alunos, não sei. Com os alunos, no caso. Ou os alunos, no caso dele e os não sei o alunos. que... Quer dizer, então, eu acho que esse caso o delegado pode levar adiante, e levar adiante, sim, como uma configuração de estupro. Por que não? Eu já falei aqui, eu tenho um enteado dessa exata mesma faixa etária e ao acompanhar, ao conversar com ele sobre essa questão do que é feito dentro de sala de aula, já começa a me assustar muito, que é a morte do conteúdo, né? Você tem, eu falei aqui sobre o socioconstrutivismo, que é isso, você tem, eu separei um sistema, um material aqui, que toda a explicação da língua, o ensino da língua portuguesa, todo idioma, parte de mais ou menos 2 momentos, né? Primeiro, uma parte fechada, que envolve aí essa parte estável e mecânica, o alfabeto, ortografia, lista de fonemas, suas combinações, regras básicas de morfologia e sintaxe. E a segunda parte pelo autoenriquecimento intelectual, né? Que é permanente, que é o acesso aos bens culturais. E isso morreu praticamente dentro das salas de aula. Aí a gente já passa agora sabe o que me assusta nisso? É o seguinte... é ver, nesse momento, professores, professoras que ganham menos de R$2.000, que estão do outro lado da TV assistindo, que ralam de manhã cedo, pegam um ônibus, vão nas vilas dar aula para as crianças. Não recebe salário. Não recebem o salário, recebem um mês de atraso. Aí, esse mesmo irresponsável usa o título de professor. É uma vergonha, né?
Uma vergonha. Será que ele é mesmo? Eu tenho a sensação de que esses professores que estão nos assistindo, nesse momento, estão indignados, porque eu estou pensando assim, pô, como é que um cara desse pode ser chamado de professor? Mas tem, Gustavo. A gente teve recentemente a questão no Colégio Rosário, né, em que houve aquela baderna toda de professor que acabou sendo afastado. Mas lá tinha um componente ideológico. Mas é isso, porque eu recebi uma série de mensagens, e tenho recebido, faz 5 anos que eu lido com isso, eu faço questão de bater nessa tecla, de professores que se sentem colocados contra a parede, ou você pratica isso ou você é afastado. A professora Paula Marisa, aqui no Rio Grande do Sul, é um exemplo disso, que acabou encerrando suas atividades, lecionando, porque não dá. Ou você entra, né, no método de ensino, de dane-se, mas o aluno... Eu tenho reclamação de mães que seu filho, na 8ª série, não conseguia ler o nome do ônibus que tinha que pegar para ir para aula, e não queria mais estudar. São crianças que, se tu pergunta quanto é 7 vezes 8, acabou. Mas o Marconi, aí tem um componente de despreparo do preparador. Eu lembro que uma secretária de educação foi uma vez no meu programa na Rádio Pampa, e ela disse o seguinte, como é que eu vou chamar? Eu dou uma raiz quadrada de 6 dígitos para um menino, dou uma caneta e um papel para ele não sabe fazer. Menino de 14, 15 anos. Como é que eu vou chamar esse menino de burro? Esse menino chega em casa, reescreve linha de comando no computador dele para os joguinhos, para adaptar os joguinhos a ele. Como é que eu vou chamar esse menino de burro? Ele é mal preparado. Então, o problema é do preparador. E esse é um exemplo. Aqui no Facebook, as manifestações são muitas a respeito desse assunto. E como vocês tocaram no caso das professoras que estão do outro lado da tela e que também ficam, né, envergonhadas e tudo mais. A Tati Barbosa diz o seguinte, respondendo para a Eliana: também fui professora há 28 anos e lamento muito. As pessoas estão lamentando o que acontece que aconteceu com esse professor. Já Shiva Sauro diz o seguinte, toca num ponto bem polêmico. Ainda bem que existem pais que compram celulares para os filhos, mesmo pequenos, e os ensinam a filmar. Aqui em casa já está bem avisado. Grave, se não gostou, grave, se possível, filme. Quem não deve, não teme. Aí a questão do celular em sala de aula e os professores sendo filmados ou gravados nas suas explicitações. Essa é uma discussão que vai longe. Nós tivemos recentemente o caso do professor que foi expulso também, que foi gravado dentro de sala de aula, dizendo claramente para os alunos que Bolsonaro matou Marielle. E pregando, militando dentro da sala de aula, acabou indo obviamente para a rua. Por quê? Porque uma criança gravou. Porque uma criança teve a iniciativa de filmar o ato. Assim como os nossos telespectadores usaram o Facebook para se comunicar, para participar do programa, você também pode fazer. É facebook.com/atualidadespampa. Instagram, @atualidades.pampa. YouTube, youtube.com/tvpampa, e você ativa aquele sininho que tem ali do seu lado direito da tela, que aí você recebe as nossas notificações. E tem o velho e centenário, não, centenário exagero meu, e-mail, atualidades@pampa.com.br, 999, a 999 está entupido, de tanta gente que mandou coisa, a gente não consegue mais nem... Entupiu de tanta coisa. Vê se tu consegue. Eu é que não... Melhor não falar. Eu que não... Não. Não, agora nós estamos longe, porque podia ter zerado ali. Pois agora mas a gente aí eu não sei zerar, tinha que ter vindo zerado. Tua manchete. A minha manchete é bem ruim, porque todo mundo sabe que eu aposto nesse novo Brasil, que eu apoio o Bolsonaro até certo ponto, mas tem uma coisa errada aí, que eu não estou gostando nem um pouquinho. O quê? O dólar hoje chegou a bater 4,22. Tinha casa de câmbio oferecendo dólar turismo a 4,68. Isso é ruim, né? O seu Guedes, vamos lá, tá entrando dólar, né? O Brasil tá não sei o quê, a economia é isso, tem o aumento do PIB, tem dinheiro sendo injetado na economia, tá bom, tem investimento não sei quantos milhões, não sei quem, tem mais não sei quem que vai investir não sei quantos milhões, tá bom. Então por que o dólar foi a 4 e fechou hoje 4,19 e uns quebradinhos? Praticamente 4,20. Por que o dólar não está cedendo? Por que está nesse valor? Chegou aí a 4,22 a cotação hoje, acabou recuando para 4,20. E repito, os casos de câmbio estão vendendo dólar turismo a 4,68. Recorde. Nunca o Brasil teve essa cotação de dólar. Acho que o ministro Paulo Guedes tem que vir a público essa semana e se explicar.
Porque alguma coisa está errada, ministro. Alguma coisa está errada. Não vem o senhor me dizer que é o livre mercado. Não, o livre mercado, o diabo que o carregue. Ninguém é bobo. A gente sabe que atrás do dólar vem preços que passam a ser turbinados. Ou o senhor não sabe que grande parte dos insumos da indústria eletroeletrônica brasileira é importado? Ou o senhor não sabe que os insumos da própria área agrícola são, em sua grande parte, importados? Então, alguma coisa tem que vir a público para explicar. Eu vi alguns analistas, os experts em economia hoje, exercitando a chutometria. O cenário internacional. Que cenário internacional, cara pálida? A briga dos Estados Unidos com a China até abrandou, estão se entendendo aí, pararam de xingar um ou outro, estão começando a se entender e já estão negociando outra vez. Qual é o cenário internacional? O barril do petróleo continua a mesma coisa, está tudo igual, a cotação do dólar em relação ao euro está tudo igual. O problema é aqui no Brasil. E acho que o ministro Paulo Guedes tem que vir explicar o que está acontecendo. Ou então o Banco Central tem que agir, porque a gente sabe que o mercado de dólar hoje, totalmente liberado, fica na mão de pouco mais de uma dúzia de operadores. E esses caras operam pesado. Ou o senhor quer, ministro, que a gente alerte o senhor outra vez para os aviõezinhos que saem com milhões de dólares em papel do Brasil destinados ao exterior? Ou o senhor esqueceu que teve avião roubado aí, lá em Cumbica, em Guarulhos, com milhões de dólares em papel? Alguma coisa está acontecendo, ministro. O senhor tem que vir explicar. O senhor e o ministro Moro. Porque o ministro Moro da área de segurança e o senhor como responsável pela economia, para dizer o que está acontecendo com o dólar no Brasil. Que tem coisa errada? Tem. Puxa. Dona Magda, eu assumi um compromisso público nesta bancada aqui de que não farei e não o farei críticas ao governo estadual ou ao governo federal em relação à parte econômica. Eu acho que um ano é o mínimo que se pode dar de tempo para que os governos se arrumem. Em relação a esse número, eu tenho a pista, né? Embora nós estejamos noticiando alguns acordos, o Chicão trouxe, o próprio Vitorino trouxe, de investimentos que virão de fora. Investimentos virão, isso é uma coisa. Na verdade, o que está pressionando este número e está fazendo com que aconteça isso é que o dinheiro que está saindo do Brasil, ele é maior do que o dinheiro em espécie que está entrando no Brasil. Essa é uma diferença. Isso pressiona o caixa. Então, não estou falando em tom de crítica para manter uma coerência comigo mesmo, e nem que esses investimentos que poderão aportar, sim, nós estamos vendo números extraordinários que poderão entrar no Brasil a partir dali. Mas moeda sonante, aquela que numa empresa, assim, o senhor pequeno empresário está me vendo, que é o caixa da empresa, na verdade, tem saído mais dinheiro do que entrado. E isso é que tem pressionado essa taxa. Mas ainda só sobre essa temática, né? Claro, não querendo opinar exatamente sobre o que o Vitorino falava, mas também prejudica um evento muito esperado por, vamos dizer assim, hoje os brasileiros entraram na onda do Black Friday. As pessoas às vezes aguardam para comprar o seu material escolar, aproveitam, né, para renovar sua casa, ou comprar algum utensílio que está faltando, principalmente móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e esse dólar tão alto pode sim prejudicar essas ofertas. Até as pessoas já estão procurando, e é importante, a dica que fica, que você faça os seus orçamentos agora. Por quê? Porque a gente conhece que tem o falso desconto da Black Friday, ou seja, essa semana vai ter um X, na semana que vem, né, eles aumentam, botam 2X no início da semana e depois colocam, né, volta para o X, você vai acabar dando elas por elas. Então é importantíssimo você saber valorizar a empresa que vai dar o Black Friday com, né, todas as condições e realmente vai valorizar o seu dinheiro, principalmente com a questão do parcelamento. Tome muito cuidado com isso. Pegando essa tua dica, Ana... Tudo pela metade do dobro do preço, né? Exatamente. Tá, mas agora vamos falar de uma coisa que não seja isso que vocês estão falando. Uma coisa que é séria e que você pode aproveitar. Eu quero fazer um convite a vocês nesse momento a conhecerem a Black Week. Não é uma Black dia tal, é Black Week do depósito de tapetes Bublitz. O depósito de tapetes orientais Bublitz estará aberto excepcionalmente toda esta semana, até o sábado, dia 23 de novembro, das 10 horas às 18 horas e 30 minutos. Na Vicente da Fontoura, 2.589, 2589, Fundos.
A entrada é pelo estacionamento. E para esta Black Week de tapetes orientais, serão comercializados aproximadamente 1.000 belos tapetes iranianos, paquistaneses e indianos. E todas estas maravilhas de tapetes feitos à mão. E os descontos, bom, esses estão arrasadores, de 30% a 60% em 10 vezes, sendo que a maioria com 50% de desconto. Lembrando que o depósito estará aberto somente esta semana, até sábado, dia 23 de novembro, das 10 da manhã às 18 horas e 30 minutos, no estacionamento, com o estacionamento do local. Portanto, não deixe de aproveitar a Black Week do depósito de tapetes Bubris, porque ela está imperdível e incomparável, Carla. youtube.com/TV Pampa é o nosso canal no YouTube. As manifestações são muitas. A Maria Rosângela Prates diz o seguinte: vocês pegaram o assunto do Distrito Federal para poder falar de professores numa esfera negativa. Que coincidência, né? Logo no dia em que iniciou a greve. Nós nem falamos da greve. Olha como então, mas aí eu vou entrar numa coisa de que ontem no nosso programa, excepcionalmente, nós tivemos a presença do empresário Luciano Hang, quer dizer que foi assim, nosso programa, a gente deu uma mexida nele em algumas coisas, pois está cheio de gente que vocês não falaram nada da greve. Olha, até o que eu sabia é que a greve é bem parcial, né? Não há uma adesão expressiva, né? E que muitas escolas, desde o primeiro dia, estão funcionando. Isso é o que eu sei. E tu, Carla? Não, eu tenho a mesma informação. Essa é a mesma informação. Agora, o que fica bem claro... exatamente. A notícia é uma notícia importante, porque, claro, assim como eu falei, os professores que estão do outro lado da tela estão tristes, porque vem um outro professor com uma atitude dessas. Como diz o Gustavo Vitorino, tem gente... Exatamente, tem gente que trabalha duro, a gente sabe que trabalha duro, que recebe pouco, que muitas vezes tem a tarefa de educar, porque as crianças não são educadas dentro de casa, de dar carinho, porque as crianças não recebem carinho e tem que se deparar com uma notícia dessas. Agora, é importante também para a gente trazer à tona essa questão da educação que está em algumas escolas. Então, não foi o tema, eu tenho certeza que o Rafael não trouxe por causa da greve, sim porque foi notícia. Pensei de tarde, mas greve começando, já sei. A velha história, né? A verdade são 3. É a minha, é a sua e o fato. Vamos olhar o fato. E ainda sobre essas dificuldades, né? Porque a gente entende que os professores hoje têm uma dificuldade tremenda, seja pelas condições oferecidas, pelas adversidades que eles precisam passar, pela condição dos alunos, que às vezes tu tem um aluno muito inteligente numa sala e um aluno que não tem educação básica, porque veio de outro local e tudo mais. Vai, né, da capacidade do professor nivelar o ensino, mas também dar uma atenção especial para quem precisa, ou até mesmo dar uma segurada naquele que estuda demais. É uma das profissões mais difíceis, uma das mais que eu admiro, assim, de extrema, porque são eles que formam todas as profissões. Às vezes a gente acaba esquecendo disso. É o sacerdócio educar. E eu falo que hoje, em época de tecnologia, de segunda tela, os professores, às vezes, das metodologias antigas acabam sendo ultrapassados pela falta de atenção que os alunos conseguem distribuir para uma lousa, para o giz, porque ali está com o celular, está fazendo vídeo, está fazendo stories. Então é difícil nessa convergência ainda aplicar um ensino, né, que chame a atenção do aluno. O Carlos Guessi diz o seguinte: Marconi, minha esposa é professora e foi demitida por não concordar com esses temas que são impostos pelas escolas, tá? O Eugênio Carlos diz assim: simples de resolver pelo fim. Escola sem partido, professor idiotizado. Esse professorzinho, dependendo das respostas, com certeza, iria assediar os alunos, é o que diz o Jorge Vanderlei Pedroso. Aí ele usa uma palavra para definir o professor e diz que o remédio é o laço no lombo. Ou seja, enfim, e a outra coisa, fala... Não, eu só queria fazer um comentário sobre a matéria, até não ia manifestar. É que, na verdade, a palavra professor se dá a todos aqueles que se formam, né? Mas o magistério é uma coisa completamente, como a senhora disse, é um sacerdócio. Eu acho até, às vezes a gente vê histórias de advogado também e eu me sinto pessoalmente atingido porque nós somos uma classe. Mas é evidente que ele não representa nem de perto essa classe maravilhosa que carrega. A discussão que eu mantenho, dona Magda, é uma discussão muito profunda e mereceria um programa, é que a evasão, o mal maior,
ainda que tu possas não avançar com a qualidade de estudo que tu precisas para se tornar um profissional, mas a evasão escolar, nós afugentarmos um menino de 12, 13, 14 anos das escolas e devolvê-lo às ruas, talvez seja uma temeridade maior do que até aprová-lo sem condições. Essa discussão, nós temos este permeado a segurança, o que é hoje em dia os delinquentes, o que é o tráfico oferecendo para esses meninos na porta da escola, esperando que eles fiquem desocupados para fazer com que eles se tornem joguetes no meio do tráfico. Então, eu vejo com muito cuidado essa questão da reprovar. Não sabe toda a tabuada, reprova ele. Aí reprova 2 anos seguidos, ele larga e vai ser mais um trombadinho aqui na rua. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O interessante seria capacitar os professores, que se pudesse dar atenção àquele aluno que apresenta a maior dificuldade, aquele que está fazendo com que ele encoste na turma e todos sigam juntos, porque excluí-lo por incapacidade, eu acho que volta-se contra a sociedade. Vamos falar com o nosso homem da educação desta bancada? Sim. Então tá. Boa noite a todos vocês. Boa noite, senhor Márcio. Boa noite, senhor. O seu portão está bem, né? Mas, em realidade... Por enquanto está no lugar. Em realidade, antes de falar de educação, a educação é fundamental. Eu falo isso todos os dias e continuarei enquanto deixarem falando sempre a respeito disso. Mas uma educação hoje está deixando as pessoas transtornadas. É a educação do celular, das redes sociais, do Facebook, WhatsApp e tudo isso aí. Foi feita uma pesquisa agora, recente, nos últimos dias, falando que mais de 50% da população brasileira está abandonando o Face, estão saindo do Face. E muitas pessoas que estão num processo depressivo bastante acentuado devem isto a justamente não se desligarem do aparelho celular, de estarem no celular 24 horas por dia. Está vendo o depoimento de um cidadão dos seus 38, 40 anos, nessa geração digital, etc. Ele disse, olha, eu ficava 24 horas, me dava uma angústia. Quando faltava a bateria, eu ficava ali desesperado. Alguém pode ter me ligado, alguém pode mandar uma mensagem, não sei o que, pá. E é isto, as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes do aparelho e das redes sociais. Um restaurante de São Paulo colocou uma novidade. Um tipo de copo que fica, Vitor, com a parte do copo em cima do celular para o cidadão conversar. Porque ninguém mais conversa, pô. Ninguém mais conversa. As pessoas só ficam no celular. Uma mesa, você olha numa mesa. O dono do restaurante falando, 70% das pessoas que vêm ao meu restaurante não conversam. Ficam no celular, vem a comida, comem e vão embora sempre no celular. Não falam. O que é quando você vai jantar com uma pessoa? É para conversar. Quando você vai a uma reunião, é para conversar, não é para ficar olhando o celular. Eu me lembro que, algum tempo atrás, o meu neto fez uma reuniãozinha na casa dele e tal, e estavam os jovens todos da idade dele, tinha uns 8 meninos, meninas, uns 10 meninos, todos eles estavam ao lado, conversando pelo celular. Então não existe mais o coloquial, não existe mais o afeto, não existe, como eu falei ontem na frase do Leonardo da Vinci, os olhos são o espelho da alma. Porque você, quando olha para uma pessoa, você já sabe. Quando a pessoa olha para você, o que a pessoa está pensando? Os olhos transmitem alguma coisa. Quando você vê um olhar afetivo, você sente um olhar afetivo. Já está dizendo isso. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa. O celular é fantástico, o celular é maravilhoso, as redes sociais, tudo é maravilhoso, desde que seja usado com parcimônia. Mário Barcelos, tem famílias que chamam as pessoas para o jantar ou para o almoço pelo celular. Pois é, e aí, qual é? O almoço está na mesa, tem um, não sei aonde, no quarto. Usar o celular, casualmente de uma pessoa que está nessa bancada. Usar o celular para trabalhar, como o Vitorino faz, pescar notícia, alguma coisa nova que tenha acontecido, isso já é outra coisa, você está trabalhando, é um instrumento de trabalho. Mas as pessoas absorveram isso e entram em processo depressivo, porque você vive em sociedade, está à margem da sociedade. Você é dependente do aparelhinho. Isso, sinceramente, é muito triste. E em termos de educação também é horrível, porque chega ali, vai pro doutor Google e pá. Fecha o celular, acabou. Esqueceu aquilo, não aprendeu. E esse é o grande problema, dona Carla, da educação. Um dos maiores problemas que hoje as pessoas têm é a crise de ansiedade. As pessoas têm ansiedade a todo momento. E o celular faz parte de tudo isso, porque parece que a gente precisa estar online a todo momento. A gente está dirigindo, a gente precisa saber se alguém mandou a mensagem, mas como que a gente não respondeu aquela mensagem ainda? Como a gente que viveu o tempo sem celular, a gente sabe muito bem que as coisas podem acontecer no seu devido tempo. Mas o celular
celular traz exatamente essa coisa de ser imediato. E a juventude vem vivendo exatamente esse imediatismo. Se não é agora, não está valendo. E aí não conseguem se frustrar. Um exercício legal de fazer dentro de casa é fazer o sanduíche do celular. Tá na hora da janta, pega um celular e faz um sanduíche. Bota um em cima do outro. E aí as pessoas só podem retornar a tocar no celular quando acabar a janta. É um exercício. No início, as pessoas vão ficar meio mudas, não vão conseguir conversar, mas lá pelas tantas elas já... adquire o hábito, exatamente, né? vai adquirir o hábito. Junto com isso, Magda, uma série de doenças modernas da mente e do corpo. É. Uma delas eu alertei aqui, Dr. Guilherme Dil, já tinha chamado a atenção, que é uma síndrome que provoca danos irreversíveis ao globo ocular pelo tempo que você fica, o tempo que você fica... Apaga a luz e fica... Quando apaga a luz, então, chega a ser criminoso, né? Isso é uma doença moderna que vem atingindo os jovens, as crianças, os adolescentes. A exposição. E a outra é a síndrome da dependência, que os psicólogos dizem que as crianças chegam a chorar, gritam. Você tem que muitas vezes trancar o adolescente no quarto, porque ele fica desesperado se você tirar o celular. É uma droga. É uma vício, uma droga. E tem doenças físicas também, por exemplo, a cervical, os adolescentes, né, ficam com a postura, então... De ficar assim, ó. De ficar assim, ó. Não, e não só crianças. A minha esposa já atendeu casos lá na academia de gente precisando de todo um tratamento de recolocação na coluna. E aí varia, claro, tem muita criança que passa por isso, mas que é mais fácil de lidar porque ainda está no processo de formação. Não, e ainda sobre isso, só um episódio que aconteceu com amigos meus, e fala assim, nós perdemos a aposta porque existia um bar aqui em Porto Alegre que o objetivo era esse. Tinha um recipiente onde todo mundo colocava os celulares na mesa. E daí ele acionava, quando alguém tirava, tocava uma buzina. Ai, se ninguém tocasse no celular durante a estadia, a gente ganhava R$100 em consumação. Ele disse assim, ele disse que foi a melhor promoção, disse que assim, pouquíssimas pessoas no final de semana, assim, era uma ou duas pessoas que conseguiam deixar o celular todo o tempo. Ficaram devendo pro bar. Ou seja, gastaram e ele não precisou dar ganho pra ninguém. E eu falo que, e é uma coisa que eu e o Marlon conversamos bastante, que é a respeito da solidão. As pessoas não sabem mais curtir o seu tempo sozinho, o seu tempo sem estar conectado, sem estar falando no WhatsApp, sem estar tirando uma selfie. Parece que as pessoas não parecem curtir, senta, lê um livro, olha um filme, se tiver... Não, a pessoa tem que estar lá. Ai, meu Deus, o que tu achou? O que faz o quê? Aí, selfie. Eu fico, gente, o que as pessoas estão fazendo? Olha a plateia de um show. Solidão digital. Olha recentemente a plateia de um show, você olha aquela imagem, as pessoas não assistem o show. Não, elas gravam com uma qualidade terrível pra ver depois. E elas gravam uma coisa que não é permitida, né? Eles gravam uma coisa que não é permitida. Carla, um exercício que eu tenho feito e sido feito muito bem a mim, né? Eu tenho, assim, quando eu vou sair para um lugar, eu vou precisar do celular? Eu tenho feito essa pergunta para mim, porque às vezes tu vai no super, tu vai ficar 45 minutos, para que eu vou levar o celular? Então, em alguns momentos, tenho conseguido deixá-lo, né? Mas tu tem que te patrulhar, porque se ele está no bolso, se tu vai no celular com ele, tu abre, tu olha o WhatsApp, tu olha ver se entrou alguma coisa. Então, deixando em casa, nesse autopatrulhamento, eu acho que... Falando em autopatrulhamento, e você sabe que nós temos um outro elemento no meu ouvido aqui. O elemento diz o seguinte, que vocês deixam nessas oportunidades para usar só na bancada do Atualidades Pampa e depois baixarem a cabeça e ainda nós pagar o mico. Foi algo que... Mau elemento, hein? Não, é mau elemento. Olha que isso dá processo, hein? Só como contraponto, e é claro, eu procuro fazer isso também. Às vezes o anti-herói disso é o aplicativo de transporte. Vai ver o que vai fazer. Porque às vezes tu vai precisar para chamar... Lógico, eu não vou precisar para mais nada, só que eu vou precisar chamar um Uber, chamar um Cabify. Mas quantas vezes sai tu e a tua esposa e por que vão os dois celulares? Aí tu tocou no... Por que vão... Esse é outro patrulhamento. Quando tu sai acompanhado, vamos levar o celular, vamos levar só um para alguma coisa, para alguma emergência. Então tu não precisa levar os dois. Quando casar novamente, a sua esposa vai... A minha consorte levará sempre o celular, porque eu abrirei mão do meu direito. Mas ela vai usar o teu celular, vai carregar o teu celular? Não, ele prefere, olha aí só. É grosseria, não, eu acho uma grosseria ela ter que levar e ainda pagar a conta. Eu acho que tu podia emprestar o teu pra ela. Muito justo. Não, mas não é justo, porque ele não vai emprestar jamais o celular dele, não dá nem a senha do celular dele. Querem me derrubar ao vivo, é isso aí. Querem me derrubar, muito obrigado. É isso aí. Quem compartilha a senha do celular com o marido? Coloca ali no Facebook. Vamos ver o que vocês respondem. Eu também. Quem compartilha? Não, peraí, dona Maga. Isso é um momento histórico. Não vale mentira. Não é mentira. A esposa e o marido estão assistindo, se fosse mentira, eles iam apanhar em casa. Exatamente.
também acho que os dois compartilham a senha. Andréia não é fácil. Os dois compartilham a senha. Ah, mas que... Olha aqui, ó. Tô orgulhoso da senhora, dona Carla. Na verdade, não tem senha. Na verdade. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Agora, quem precisa fazer depilação, sabe aonde vai. Você sabia que a Pelucem é pioneira no estado em depilação? Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. São 16 anos de mercado. A Pelucem trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva. Cabines individualizadas com depilação feminina e masculina. Além disso, também executa aquela depilação egípcia, que é aquela que a gente usa uma linha para fazer a sobrancelha ou tirar o buço, enfim. E ainda trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparece na tela. Ou, se preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços. O que você está esperando? Tem Pelucem, na Nilo Peçanha, na Getúlio Vargas e na Venceslau Escobar. Não é por essa... E não precisa marcar horário, não é por essa razão que você vai deixar de colocar o corpicho em dia. Combinado? Chicão Tofani, falamos horrores sobre professores, como é, como não é, então agora é a vez do nosso professor fazer a sua manchete. A minha manchete, dona Magda, é o seguinte... As pessoas aqui no Brasil realmente é impressionante. Elas estão esquecendo o país que vai ser o país do futuro. O país que tem o segundo PIB que mais cresce no planeta, 5,5% ao ano. O país que detém hoje os maiores gênios em tecnologia. Eu estou falando da Índia. A Índia é um país que o Brasil pouco explora a Índia. Poucas representações comerciais do Brasil tem na Índia. Lógico, a Índia é um país difícil. Eu estudei a Índia na faculdade. A Índia tem mais de 300 dialetos no país. A Índia é feita de castas, religiões. É muito difícil entrar lá. O país que mais tem influência na Índia é aquele que colonizou a Índia, no qual a Índia ainda faz parte desse império, que é a Grã-Bretanha. Mas a Índia, ela carece de investimentos e carece de um acordo bilateral com países que nem o Brasil. Por que a Austrália não entra nessa dividida? Na Austrália é o paraíso, é o Éden, porque a Austrália só faz negócio com a Índia. A Índia tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, porque a Índia hoje, praticamente, os grandes gênios da tecnologia e da nanotecnologia, que é a tecnologia pequena, que é a tecnologia do futuro, o Vitorino sabe melhor do que ninguém, talvez aqui na bancada, a Índia domina. O maior fabricante de automóveis do planeta não é a Honda, não é a Toyota, não é Ford. É a Tata, é a Índia. Tudo é Índia. O maior fornecedor de artistas de filmes no planeta não é Hollywood, o maior produtor é Bollywood. Tudo isso é Índia. E o Brasil está muito fraco na Índia. Chicão, por que eles têm os melhores programadores de computador do mundo? É uma coisa que pouca gente sabe. Ninguém sabe explicar. Exatamente, cirurgiões plásticos. As brasileiras a medicina deles é muito forte. Os americanos buscam centenas de programadores. O Vale do Silício está tudo de indiano na Índia. A maioria dos grandes programadores dos software americanos são indianos. É que, Vitorino, a nossa cultura, nós temos um problema cultural com a Índia. Não tem um pacote, por exemplo, para você específico. Tem um amigo meu que foi ao Taj Mahal, conheceu, mas é um em 100, não está tão ligada à Índia. A própria comida indiana não é tão representada que nem a japonesa, a chinesa, qualquer outra. Os indianos não fazem parte do nosso cotidiano. E o Brasil vai sentir isso. Aqui no Brasil. O Brasil vai sentir. Na Europa. Na Europa. A Inglaterra, então. E os indianos vão ser o futuro. Diferente dos chineses, que nem o Vitorino falou, com uma propriedade que eu achei muito legal. Os chineses é um investimento predatório. Querem comprar. O indiano não. O indiano quer entrar na tua cultura, quer investir, quer participar. Eu acho que o Brasil deveria pensar nisso. Agora tem aquela bronquinha lá com o Paquistão, né? Da Caxemira. Bronquinha? Uma mega bronca. Porque o Paquistão fazia parte da Índia e se emancipou. Os dois não se bicam lá, os dois ficam se olhando feio. Os dois têm arma nuclear. Tem arma nuclear. Se brigarem é bronca grande. Briga pro bairro todo. Agora, eu só gostaria de dizer por uma palavrinha. A Índia tem uma característica, depois de 100 anos de dominação
geração dos ingleses, né? Quando acontece após a Segunda Guerra Mundial, o término, o fracasso que eu digo no sentido financeiro da Grã-Bretanha, acontece a partilha das Índias, a divisão quando se cria o Paquistão e a Índia. Para que vocês saibam, a Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes e o Paquistão tem 200 ou 300 milhões de habitantes, né? Muito menos. Só que essa parte, o Paquistão é muçulmano e os indianos são hindu, brahmani, um monte de religião, etc, etc. É um povo fantástico, como disse o Chicão, dividido nas suas castas, mas duas coisas me deixam muito curioso. O elefante indiano, que eles adoram os elefantes, usam como de carga, são menores que os elefantes, bem menores que os elefantes africanos. E o animal sagrado é a vaca. A vaca está na rua, tem que parar o carro, não pode comer nada. McDonald's não faz um Big Burger lá. Mas aqui no Brasil também tem vaca que para o trânsito, é normal. Isso acontece. Eu não entendi a piada do senhor mas as telespectadoras que gostam dele entenderam. Não, mas você vai na cidade do interior aí, tem outro animal também, outro animal que tem um papel muito importante na cultura indiana são os ratos também, que eles são como se fossem antepassados que encarnam nesses... Bem lembrado. Então existem templos onde as pessoas cultuam e assim, é de uma extrema responsabilidade você entrar e tem que tirar o sapato, coisa. Tenho amigos que visitaram e até concordo nessa questão de ter pacotes de turismo, porque lá só se fala da parte pobre, da parte povoada. E a gente fala assim, na realidade existe toda uma outra visão, inclusive as universidades americanas são quem mais abrem portas para os indianos, porque eles são programadores excelentíssimos. E até sobre a questão de ter tanta cultura indiana no mundo, é justamente porque o processo de migração deles, em todo lugar que você visita, na Europa, nos Estados Unidos, existem indianos. E eles sempre trabalham no setor. Por exemplo, obras, trabalham ali na questão de limpeza da cidade. Venezuela. Exatamente. Eles estão povoando o mundo. E aqui no Brasil, a Índia praticamente não existe. Madagascar ainda pertence à Índia ou já é um país independente? Não. Porque Madagascar pertencia à Índia, era um território indiano, né? Agora eu não sei se Madagascar fica lá do lado da África. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, uma das ideias sugeridas pelos Estados Unidos, pelo Baruch, foi essa de levar toda a população alemã para a ilha de Madagascar. Claro que não foi aceito. Sim, tirar os alemães da Europa e levar para Madagascar. Claro que essa ideia. E a viagem, o encontro do Bolsonaro lá com eles para fazer negócio. Aquilo fazia parte do BRICS, mas esse BRICS está morrendo. Sim, não, o BRICS tudo bem, mas ele teve o BRICS eram os países emergentes. Alguma coisa. Mas os BRICS eram países emergentes que hoje são grandes potências. A China e a Índia já estão fora do BRICS. A própria Europa sentiu muito medo do BRICS porque todos eram situações de que poderia ter emergência, no caso, boas empresas, local para ser, então, criar novas indústrias. E tudo isso assustou a Europa porque, claro, você tem a mão de obra barata, você tem a matéria-prima em abundância. Então, se você junta e torna o BRICS, de fato, um bloco consistente, você ameaça muito fácil a Europa com apenas meia dúzia de países, quando a Europa precisa lá morrer para fazer um acordinho, para ter matéria-prima. E mesmo assim, nós insistimos em vender barato, em, vamos dizer assim, quase prostituir a nossa mão de obra e eles estão lá rindo à toa, né? O Chicão, eu disse uma besteira. Madagascar é considerado um país da África. Ele fica no Oceano Índico, mas é um país da África. Eu te disse isso. Qual é aquele país que tem ali? Tem um negocinho assim do lado da Índia que pertencia à Índia. Eu vou tentar lembrar. Acho que é Ilhas Maurício. Tem Maurício, tem Maldivas, tem Seychelles, aquelas ilhas maravilhosas. É um conjunto que tem ali do lado da Índia que pertencia. Não, você quer falar da Indochina. Não, a Indochina é outra operação. Olha, o Valdemir, presta atenção. Há controvérsias. O nosso telespectador aqui, Valdemir, diz o seguinte. Ele diz boa noite, primeiro. Depois boa noite, senhor. Boa noite. A Índia não passa de um país fedorento, nada mais. Muito bem. Mas é por causa dessa... Para eles é fedorento, é a cultura nós deles. tivemos uma novela que expôs muito esse lado Mas diz para esse cidadão que o povo mais fashion, que mais curte moda no planeta, toma banho uma vez por semana, o francês.
Francês que é francês, toma banho. Em Portugal, no inverno, eu tomava banho todo dia, fui chamado a atenção. Você só tomava banho todo dia? Esse que vos fala aqui foi chamado a atenção. Quando eu morei num hotel lá, ao Largo do Rato, e aí cheguei, o Supereira, meu amigo Supereira, eu fazia aquele barulho, tomava banho de manhã, um inverno frio, terrível, lá em Lisboa, batia aquele vento frio. Aí ele perguntou, posso falar com o senhor? Eu disse, pode falar, Supereira. Por que o senhor toma banho todos os dias? Eu disse, porque me sinto bem, preciso lavar a cabeça. Lavar as partes. Sim, as partes íntimas, aquela coisa toda e tal. Não, as desíntimas também. Mas aqui em Portugal, no inverno, não se faz isso. Não, mas eu faço. Algum problema? Não, tudo bem, só que você gasta mas eu quero dizer a vocês... Os esquimós, Vitorino, tomam banho uma vez por ano. Os esquimós tá, mas vocês estão indo muito longe. E oferece às mulheres para todo mundo que chega para visitar eles. Tem gente que não toma banho. Aqui, bem pertinho de nós, tem gente que também não toma banho. Não precisa estar na Índia. Não. Tem muita gente que não toma banho. Ainda bem que eu não estou perto da senhora, dona Magda, só está dizendo pertinho. Não é amigo. Estou dizendo que por aqui, não estou dizendo que é aqui. Aqui não sei qual a assiduidade da gente. Dá uma cheiradinha aí no pescoço do Marne. O Vitorino toma todo sábado, precisa ou não? Com certeza. É muito importante. Sábado eu tô lá. Vamos lá, vamos. ou não? Carla. Mudando completamente de assunto, o Chicão falou ali nas ilhas e tudo mais, e eu com todo esse papo e tal da Índia, eu lembrei do Havaí. O Havaí, que também é uma ilha, né, pertence aos Estados Unidos. Lá, sabe o que fica solto no Havaí? Galinha. Eles cultivam a galinha. Ah, bom. É verdade. Deles. É verdade. Estamos na moda. Ó. É a vaca, a gente na moda. É a vaca, a galinha. Exatamente. E também tem bastante. Tem bastante. E vocês cultuam também, né? Vocês cultuam muito também. Destruir, fala isso. Dizer que tem muita galinha. Qual é a galinha que o senhor conhece? Bom, é melhor só pra madrugada. Tem aquelas vermelhas, tem as mais branquinhas. De Angola, tem as mais escurinhas, tem as de Angola, tem as... Falando em Angola, era Sri Lanka que tu estava querendo falar. Sri Lanka. Obrigada, os nossos telespectadores. Tem a ver com a Índia. Nenhum deles assinou. Muitos mandaram dizer que era Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. É um país pequeno. Eu falei Madagascar. Que pertenceu à Índia, já foi território índio. Ele tem que dar um... Cristina Becker de Esteio é uma que disse que sobre a Índia é Sri Lanka. Obrigada. Capital Colombo. Tá bom. Esse programa de uma cultura. Capital Colombo. Eu sei todas as capitais de todos os países do mundo. Sri Lanka deve ter 30, 40 mil quilômetros quadrados, é muito pequeno. Surpreende. Eu poderia continuar? Obrigada. Fala, Carla. Aqui no Facebook, eu fiz a pergunta, quem compartilha a senha com o namorado, enfim, com a namorada. A Eliene disse, a Tati Barbosa, eu compartilho senha com o meu namorado sem nenhum problema e ele também. Jair, eu compartilho com a minha esposa. Já a Angélica fala o seguinte, eu compartilho a senha, mas ele não compartilha comigo ainda. Bota uma carinha. Tem que ver a cara desse namorado aí. Sabe muito, parceiro aí, sabe muito. Gente de valor esse rapaz aí. A Carla disse que não teme, deve ser por isso que a minha senha tem 19 dígitos alfanuméricos, maiúsculos e minúsculos com algum símbolo. E mais aqui. Mas tu não tem namorado nem mulher. E que adianta tu ter tudo isso e ninguém quer a tua senha? Nunca se sabe. Porque a vida eu tô achando que ele já achou alguma coisinha. Não achou não. Porque a vida não é o que tu posta no Facebook. A vida é o que tu esconde no WhatsApp. É verdade. Carla, tua manchete. Ai, que horror. Bom esse Marconi. A gente sai de um assunto tão, assim, leve para alguns, né? Tem que se preparar. Para ir para um assunto bem pesado. É uma operação da Polícia Federal, hoje uma operação muito importante, chamada Operação Faroeste, que aconteceu lá na Bahia, com o sistema de venda de sentenças para favorecer a grilagem. O ministro do STJ permitiu o afastamento, para vocês terem ideia, do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, de mais 3 desembargadores e mais 2 juízes de primeira instância. A investigação, ela dá conta de que isso já vem acontecendo desde 2013 até 2019. E esse esquema, como ele já vem sendo investigado também, eles descobriram que... Dá um exemplo para vocês. Um borracheiro é dono de 5 vezes o território de Salvador. Barbaridade.
5 vezes o território Mas o que de consertou Salvador de pneu esse moço? pertence a um borracheiro. Pneu assim no inferno. E esse borracheiro, ele tem uma ligação muito importante com o que eles colocam, que é o testa de ferro, que é realmente o cabeção desse esquema todo, que tem 13 CPFs diferentes, que já roubou sentença, né, judicial. E algumas testemunhas no meio desse processo foram as testemunhas que disseram que acontecia venda de sentenças e tudo mais, que eram feitas por funcionários de dentro do Tribunal de Justiça junto com advogados, tanto é que a busca e apreensão aconteceu em mais de 40 lugares. Uma dessas testemunhas, ela foi eliminada em 2014, depois de contar tudo, e depois a pessoa que eliminou, que foi acusada de ser o criminoso que matou essa testemunha, também morreu. Nossa. Uma das Isso desembargadoras... Queimaram o prédio todo. Exatamente. Uma das desembargadoras que está sendo investigada, que, aliás, é vice-presidente, e amanhã teria eu sei quem é essa desembargadora. Exatamente, teria a eleição. Aquela que vendia, quando era juíza, vendia sentença porque o marido advogava para traficante. Isso, exatamente. Houve uma acusação já sobre ela. Que maravilha. E ela disse que acha muito estranho que tudo isso aconteça exatamente um dia antes da eleição, na qual uma das desembargadoras que é investigada seria candidata à presidência do Tribunal de Justiça. Quem é que usou a expressão a quadrilha togada que dominava a Bahia? Tem uma expressão nessa numa decisão, acho que não sei se é do Conselho Nacional de Justiça, do STF, do STJ. Do STJ, do próximo STJ. Quadrilha togada que dominava a Bahia. Ou seja, os caras vendiam sentenças para invasão de terra. Dona Magda, o que me impressionou muito... Tá, deixa só ele comentar o comentário da Carla. Que eu não estou surpreso? Tu já fala. É do assunto ou tu vai trocar? É mais ou menos do assunto, mas só daqui da nossa terrinha, interessante até para debater ele. O que me impressionou muito hoje em Porto Alegre, impressionou todo mundo, foi o discurso duro e áspero na Câmara dos Vereadores do Rafão. O Rafão acusou a ala dos vereadores do PT com uma cumplicidade com o crime organizado em Porto Alegre. Tá? Na internet. Deixa eu encerrar aqui antes de entrar em outro. Isso que eu queria que tu falasse. Exatamente, envolvendo... Gente, é a manchete da Ana, os flanelinha, deixa eu seguir na questão da Carla aqui. Primeiro, frisando, não é Rio Grande do Sul, Bahia, né? Bahia. Fosse bem pedagógico e nos ensinar aqui. Mas a gente tem que ver as repercussões disso, Carla, porque os juízes e embargadores, eles têm garantias constitucionais, né, de removibilidade, a gente já falou aqui todas as garantias que os juízes têm. E primeiro, então, a coragem do ministro do STJ, que autorizou a operação. Porque tu mandar tirar um presidente de um tribunal, né, e mandar tirar 3 embargadores, 3 juízes e tudo que vem a partir dali é uma decisão. E a decisão dele está muito fundamentada, ele cita peças, ele cita áudios, ele praticamente esclarece, né, de quem realmente examinou todo o pedido que recebeu. E o principal é o que vai se fazer a partir de agora, porque essa medida ela precisa ser um exemplo para todo o país, porque se nada acontecer, cara, se mesmo esses juízes sendo confirmado a sua participação, vamos lá, é um inquérito, é um processo que vai começar, é uma investigação, não vamos fazer pré-julgamento, embora, volto a dizer, o ministro que concedeu esta decisão, ele fez muito fundamentada, mas não há sentença, vamos lá. Mas é importante que isso evolua para a efetiva punição, né? Nós não podemos... Tem proteção à magistratura, quando se pune um advogado, e se pune lá na advogada, na OAB, até com exclusão, eu lamento pelo que aconteceu, mas faço vivas a advocacia, porque ela se engrandece quando tira dos seus quadros alguém. E nós não podemos permitir que o juiz, simplesmente a punição seja ser aposentado e ir para casa ganhar integral. ganhando 35 mil. Exatamente. Essa não pode ser a punição. Nós precisamos, como esse caso vai virar notícia no país, nós precisamos que ele seja exemplar, de que eles respondam com perda dos valores. Há que acontecer alguma coisa, porque se volta a dizer, se o final for ir para casa, tá? Ir para casa e seguir recebendo integralmente seus vencimentos, não terá havido punição nenhuma. Com certeza. Muito bem, eu estou recebendo aqui uma informação. Essa invasão de terra, quando invade terra e você não consegue uma vez, 2, 3 tirar na justiça, velho, tem gato morto. E aqui em Porto Alegre está cheio de gato morto. Bom,
vamos parar tudo, que agora eu vou falar algo muito importante. Há muito tempo, os implantes dentários foram bem aceitos pelos pacientes como uma forma de substituir aqueles dentes que eles perderam. O sucesso dos implantes depende principalmente dos profissionais. Justamente por isso, por este motivo, a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vem cada vez mais investindo em capacitação de profissionais, assim visando atender melhor os seus pacientes. O Dr. Elísio tem experiência de mais de 30 anos com implantes dentários, proporcionando maior segurança e já realizou mais de 30 mil implantes, todos com sucesso. Fica aqui a nossa dica, ligue e marque a sua consulta. O telefone é o 3204-3204. Se você não for daqui, o prefixo é o 51. Nós sabemos que mais que criar sorrisos, é restaurar a confiança da pessoa, é retomar a sua autoestima. E como sempre faço aqui, trago para vocês um forte abraço do Doutor Sorriso. Aninha, a tua manchete foi sobre flanelinhas. E o seu João Moura tem aqui assim, ó. Olá, pessoal, sou radicalmente contra o excesso de flanelinhas. Várias vezes aí em Porto Alegre, somos obrigados, pressionados, constrangidos a pagar 20, 30, enfim. E ele quer saber assim, vamos cobrar de quem se alguma coisa acontecer com os nossos veículos? Do sindicato ou da prefeitura? Não podemos ceder área pública para especulação financeira sem regras de controle. Ele fala assim porque ele é de Ijuí, mas o seu João Moura, mas aqui a coisa tá pegando fogo. Está pegando fogo mesmo, porque o projeto de lei complementar do prefeito da cidade, ele foi aceito por 19 votos assim e 14 votos por não, o fim da profissão dos flanelinhas, aqueles guardadores de carro. A Prefeitura de Porto Alegre é responsável por orientar esses profissionais que são regularizados. Eles também têm um curso extensivo que eles fazem, estão autorizados, têm as devidas identificações para atuarem na cidade de Porto Alegre, em grandes eventos, para tentar organizar esse tipo de situação de estacionar os carros pela cidade. Mas o que acontece é que muitas pessoas que não são regularizadas, elas não têm a carteira, não fizeram o curso e até mesmo ofendem as pessoas ou ameaçam as pessoas se elas não pagarem um valor X para estacionar seu carro, por exemplo, no gasômetro, na Redenção, no estádio Beira-Rio. Então, eles acabam gerando um problema e principalmente uma ameaça para Porto Alegre. Como o Chicão mesmo falou, que o Rafão teria se referido que muitos criminosos atuam como flanelinhas e acabam gerando problemas para a cidade, criminalidade ainda maior, porque em alguns momentos atrapalham ou até mesmo fazem alguma lesão contra a pessoa que ali está dirigindo. Então foi decidido na Câmara de Vereadores que a profissão não existe mais. As pessoas que votaram pelo não disseram que é inconstitucional, que até a regulamentação federal da profissão existe, e aqueles que votaram sim foram através da justificativa da segurança de Porto Alegre. A Prefeitura vai garantir que essas pessoas que são cadastradas e elas têm a regulamentação para exercer essa profissão, agora elas serão reinseridas em outras áreas da sociedade, em outras áreas, com outros cursos profissionalizantes, outra profissão até atuando, talvez com a área, mas em outra situação, porque já a profissão delas não existe mais. Os flanelinhas que estavam lá, os sindicalizados, eles se sentiram muito ofendidos, saíram indignados, porque falam que tem que sustentar suas famílias, tem que sustentar as suas vidas, e agora, de um dia para o outro, eles não têm mais o que fazer na cidade. Pois é, mas tu sabes que a forma com que eles foram regulamentados, eles mesmos não devem estar muito satisfeitos, porque eles eram regulamentados, mas tinha o triplo de flanelinhas que não eram, que invadiam os espaços, tem um problema que aí. Copiavam os coletes. Tem um problema aí que muda todo o perfil da história. Eu sou contra os flanelinhas, sou contra privatizar a área pública. Onde é que já se viu? Eu e o Mário Barcelos vamos pegar uma quadra aqui e dizer que é nosso. Para com isso. Mas tem uma lei federal que regulamenta a profissão. Então, assim, a prefeitura... Não pode fazer isso. Isso aí vai parar no STF. Mas eu acho interessante até a inocência de achar... Porque, assim, acaba a profissão
acreditar que vai acabar a função do Flamengo. É verdade. De infantilidade. Vitorino, eu recebi a informação que já é um projeto para acabar com a lei federal sobre isso. Então, por isso, eu estou aguardando. Não tenho a informação correta ainda, mas estaria andando um projeto que estaria praticamente aprovado, terminando com a lei federal, então deixaria de existir a lei federal. Aí seria. Mas a minha matéria, a que eu quero examinar sobre a questão é exatamente pelo que trouxe o Marconi. Nós temos 2.000 flanelinhas, vou arredondar, 2.000 flanelinhas em Porto Alegre, tem 200 apenas registrados, tá? 200 famílias que viviam disso. Não se trata de ser a favor ou contra a flanelinha. Tá? A verdade é que tinham 200 famílias que fizeram esse treinamento que a dona Ana me disse ali, é um treinamento dado pela própria prefeitura. E nós tínhamos 1.800, possivelmente, como diz o Chicão, entre alguns deles traficantes e alguma coisa. A questão é o seguinte, se a extinção disso vai alterar alguma coisa. Se você vai num jogo do Grêmio e lá não vai ter flanelinha. Se tu for estacionar. Então, eu acho que nós fizemos uma lei daquelas que a gente disse que não vai pegar. Não teria sido mais fácil trabalhar na regulamentação, procurar as pessoas que estão trabalhando na fiscalização e permitir com que aquelas pessoas que são sérias, que se prepararam, que treinaram, precisam fazer. Então, essa é a minha discussão, porque eu concordo, eu não gosto de chegar lá e ter que pagar e tu é extorquido, né? E que se criou paralelo, a dona Ana não mencionou isso, foi aprovada uma outra, foram 2 leis simultâneas, uma se criando a multa de R$300 para o flanelinha e R$600 sem incidência. Vai cobrar... Como? Não, ninguém nem repercutiu, porque chega a ser engraçado, né? Vai ser cobrado R$300 se alguém lhe cobrar um flanelinha, vir lhe cobrar. Como ele é ilegal, ele vai ter que lhe pagar depois de multa R$300 e por incidência 600. Quer dizer, não, então nós acabamos não resolvendo o problema, mantendo o problema. Olha, eu quero aproveitar esse momento para dar uma sugestão aí. O ano está terminando, às vezes precisa dar um presente, enfim. Agora, se você está entre as pessoas que estão pensando em trocar de carro, eu quero dizer a vocês que eu conheço o melhor lugar para você fazer isso. É a Maxim Motors, especializada na compra e venda de seminovos e blindados. Uma referência em carros blindados, na Maxim, você compra um seminovo blindado a partir de R$30 mil. A Maxim também facilita a compra e venda de seminovos. Eles também aceitam em consignação aquele carro que você quer vender. Acompanhe as ofertas e promoções, são diárias no site www.maximotors.com.br. Tem o Instagram também, que é o Instagram Maximotors. Ou vai direto na maxim.com. Tem estacionamento na frente, é muito bacana, você chega lá facilmente e a oferta é muito grande. Olha que linda a entrada. Maxim Motors, na Avenida Senador Tarso Dutra, 605, no Trend da Avenida Carlos Gomes. O telefone é o 3027-2727, não tem como não lembrar. E o WhatsApp é o 999-781717. Lembre-se, Maxim Motors é referência em seminovos e também em blindados. Rápido abraço, mandar um abraço para o seu Brito lá de Capão da Canoa, nosso telespectador, e também para as doutora Sônia e doutora Liege, que mandaram um abraço, são telespectadoras do nosso programa, que eu as encontrei no fórum de Sarandi. Então, já que tu estás falando, eu vou pegar esse gancho e eu quero falar para Pelotas. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, ela fez um convite para colocar... Vocês sabem que no nosso mercado público tem um bará, um ponto de bará. Isso é normal, tem em todos os mercados públicos daqui do nosso estado, do nosso Brasil e outros lugares. E ela convidou o pai Paulinho, que é um amigo da gente aqui, que está sempre promovendo coisas, para que ele levasse um bará lá para o meio do mercado público de Pelotas. Pois ele fez isso, e só que chegou lá muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, identificaram ele, sabe, que é amigo do Chicão, que falam nele, mandaram muitos abraços às mais diversas pessoas. Tem uma ligação, a imagem dele muito com o programa. Mas exatamente. Então as pessoas perguntavam por nós, como é fulano, como é Beltrano, mas em especial os donos de uma doceria que chama Franz.
Franz Doces Finos. E aí eles mandam, estão esperando que a gente mande abraço. O pessoal da Franz, a gente quer docinhos. A gente está trocando abracinhos. A dona Ana não, que está de dieta. Eu também estou de dieta. Falando em esperando abraços, tem um telespectador nosso, que é de Gravataí, que está esperando um abraço porque está de aniversário. Opa! Hoje. Vamos Ele cantar. é o Matheus Alves, de Gravataí. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Por falar em aniversário, Aproveita Cláudia. também A Claudinha está de A aniversário. Cláudia Nunes, Cláudia nossa Nunes. telespectadora de Uruguaiana. Ela. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Eu tenho umas contas, dona Magda não paga e que estão fazendo aniversário. É Se vocês quiserem verdade. aplaudir. Agora você já sabe, compre da Franz Dona Doceria. Magda, quero Fala. mandar um abraço também a Cláudia Bons Silvia, sua mãe, em Pelotas, estão sempre ligados no nosso programa. Não, e como Pelotas gosta da Atualidades Não, Pampa, nós viu? temos uma E audiência pra Aretusa, muito, manda pra muito Aretusa boa. também. A Suzy, a Suzy um nome Tembaco maravilhoso, também, né? telespectador do nosso Suzy, é. programa, que também fez aniversário. Um abraço, obrigado pela audiência. Parabéns pra você. Parabéns. Tem um recado bem importante. Foi aberta a temporada de vacinação contra o sarampo para a segunda faixa etária, né, de risco, que é dos 20 aos 29 anos. Então vai até o dia 30 de novembro. Não deixe de ir se vacinar. Vacina contra o sarampo. É a segunda, então, faixa etária que foi aberta. Então, de 20 a 29 anos. O comentário do Marconi, não contemplamos a faixa. Não, ainda não. Não estamos. Não, ainda não. Estamos fora, Marconi. Olha aqui, ó, sei se falando vai em ter contemplar, você foi contemplado e é contemplado semanalmente com o nosso Melhores Momentos do Atualidades, né? Os melhores momentos do programa durante a semana, que você consegue assistir ou rever no sábado, 7h30 da noite. Melhores Momentos do Atualidades Pampa, tá, ó, agradando muita gente. Você sabe que o nosso programa tem essa edição, mas tem também uma outra edição depois da meia-noite. Aqueles que quiserem continuar conosco, podem continuar. E aqueles que perderam alguma coisa durante a semana, vai lá nos Melhores Momentos, aos sábados, 7h30 da noite. Algum recado mais aí, Carla? O Fagner diz o seguinte... O Fagner? É o Fagner Dias. O Ruschel falou bonito. Olha... Muito obrigado. O Vitor, já chegou a faixa etária do Vitorino com 70 anos pegando o teu pé. Olha aí. Não, a minha faixa etária dos 70 anos deve vir logo. A do Chicão e do Marne que deve demorar bastante. Vai demorar, mas... Olha, cuidado que vai ser. Mas, dona Magda, eu vou dar um dado impressionante. Eu e o mundo esportivo do Brasil e do mundo estão impressionados. O maior evento da Terra esse ano vai ser o jogo River Plate, Flamengo e Lima. 5 bilhões de pessoas vão assistir. Concordo. 250 países vão ser televisionados. É impressionante isso. O fascínio que as pessoas ainda têm pelo futebol sul-americano mais que Champions League. Acho que eu vou ter que ver, então. Interessante. Acho que eu vou ter que assistir. Tem uns 30 segundos aí. Tem 30 segundos para você. Eu só queria fazer uma homenagem a um dos maiores visionários da história da humanidade, um cidadão diplomata, empresário francês chamado Ferdinand Leclerc, o homem que criou o canal de Suez, o mais importante canal e o primeiro grande canal criado ligando os continentes. Este homem foi ao imperador Napoleão III e tentou mostrar o seu projeto. Napoleão disse que não tinha dinheiro, ele foi defenestrado. Ele procura, então, um candidato, atravessa o Canal da Mancha, procura um candidato chamado Benjamin Disraeli, que seria provavelmente o primeiro-ministro, explica, mostra o projeto. Disraeli levanta e diz, se eu for primeiro-ministro, nós vamos construir o canal. A Rainha Elizabeth dá a ele essa oportunidade e ele constrói o Canal de Suez. A hora é agora, estão resolvidas as suas férias. É claro que você vai aproveitar o Black Friday do @VillageRosa. É só entrar no @Carla Krieger no Instagram e me pedir o link da promoção do desconto. Eu mando para você até 40% de desconto. Não dá para perder. É verdade. Já pensou uma gostosura dessas? Nossa, não tem noção. Depois que vai, vicia. Eu morro de inveja, porque vocês tudo vão é só pra entrar, lá. eu vou te passar o link, então. Mas quando é que eu posso sair daqui? Ah, pode, a gente combina. Que boazinha que ela é pra mim. Tem jabá? Como é que é o negócio lá? Não, Não, isso tem aí jabá é nenhum, bacana, é bacana. Tem desconto.
Com 40% ainda quer. Não adianta. O Então, cara, quando é 60% 0,800... 40% de desconto, 60% já vai. Mário Marcelo. O seu Marne, a Praia do Barco está dando 30%. Vamos lá, seu Marne. A minha manchete fala do petróleo venezuelano. Petróleo venezuelano que é fantasma na sua metade. Eu explico por quê. Navios, os chamados dark ships, que são os navios que desligam os transponders, né, que não tem identificação, não tem local, eles desligam aquilo, fica tudo escuro, você não consegue encontrar em nenhum, rastrear o navio. Então, esses navios levam, especialmente para a Índia e para a China, a metade, um pouco mais da metade do petróleo venezuelano. Vocês sabem quantos barris de petróleo por dia a Venezuela exporta? 600 a 900 mil barris. Eu fiz um cálculo de mais ou menos 20 milhões de barris por mês. Então, 10 milhões de barris simplesmente não aparecem porque são clandestinos. E eu pergunto, para onde vai esses dólares de toda essa venda, de todo esse petróleo? Fora o que é exportado para os Estados Unidos, para Cuba, que não deve pagar, e aquelas coisas todas. Então, realmente tem que se pensar aonde vai esse dinheiro. Esse dinheiro é revertido para o povo da Venezuela? O que acontece com um Estado tão rico? Porque, em realidade, os venezuelanos estão sentados em cima de poços de petróleo. Um poço de petróleo sentado em cima de um poço de petróleo. Isso não reverte em benefício da população. E eu estava falando anteriormente de um aniversariante de hoje em especial, que é o Fernando Lesseps. Fernando Lesseps, eu já expliquei na outra parte, mas rapidamente vou dizer para vocês, foi um visionário, um homem extraordinário, que consegue chegar até aquele que seria o futuro primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli, que era muito amigo da rainha Vitória e se consagra 2 vezes primeiro-ministro. Ele viaja até a Inglaterra porque o imperador Napoleão III não quis o projeto, não tem dinheiro, não vou fazer canal de Suez, nada. Cria-se uma grande empresa, foi um problema sério, abrir aquele canal no deserto, ali naquela divisa, etc. Foi um grande visionário, um homem extraordinário. E quero dizer a vocês que esse homem, depois de tudo isso, é chamado para construir o canal do Panamá e teve um fracasso retumbante. Os operários morriam todos como moscas, né, em função de todas as doenças que existiam naquela região. Vocês sabem que o Panamá ali, que foi desmembrado da Colômbia, o Panamá era um estado colombiano. Os americanos conseguiram fazer desmembramento e criar um novo país justamente para ter o canal de Suez, onde eles tiveram por 100 anos o arrendamento do canal. Então houve um fracasso total à morte. Outro engenheiro concluiu essa obra fantástica que foi, primeiro, o canal de Suez, concluído pelo Fernando Lesseps, e segundo, o canal do Panamá, que é usado até hoje com suas eclusas, uma obra, eu conheço a obra, é uma obra espetacular que vale a pena ser vista, dona Magda. Mário, acompanhando a tua manchete, a Venezuela, ela, normal, ela produz 5 milhões por dia, uma das maiores produções do planeta. E o custo do petróleo venezuelano é barato, porque ele é basicamente Maracaibo, ele está na praia. 200 metros da praia se extrai. Não é o pré-sal nosso, que é uma mão 3 de mil obra, metros. Caríssimo. Então, e esse petróleo vai muito para a Somália, para o Iêmen, Coreia, para esses países meio renegados no planeta, sabe? Okay. É que a Venezuela não tem a tecnologia para refinar, né? Ela não tem refina, um dos piores petróleos, só mas vende. não tem a tecnologia, que é o que muitos países passam. Aqueles que têm o petróleo bruto não têm as refinarias qualificadas para não perder muita coisa durante esse processo. Então, eles vendem barato, depois acabam comprando caro porque não tem a tecnologia. Gasolina. O Brasil compra gasolina. Já compra tudo. Dona Magda, sigo muito atento à questão do óleo para trazer novidades. A novidade que nós tivemos foi ontem, apareceu um novo navio suspeito, que é exemplo do que disse o seu Mário também. Da Universidade de Alagoas, não foi esse? Também com o radar desligado e passava exatamente na nossa costa em julho, quando tudo começou. Então se tornou um suspeito, mas a Marinha continua mantendo aquela primeira suspeição. O Babulina. E as investigações continuam, mas surgiu agora porque fecha exatamente, desligado os radares, passando no local exatamente no dia onde tudo teria começado. Sabe qual é a pior a gente parte pensa de que é tudo fácil, isso? né? Mas é difícil chegar no culpado. Né? Sabe qual é a pior parte dessa notícia do Russo? É que a capacidade desse outro navio é
é 2 vezes maior do que a que se desconfia. Ficaria chegando óleo muito mais tempo aí. Não, e é o que está se percebendo, né? Algumas regiões costeiras aqui do Brasil agora começam a aparecer outras manchas e as manchas que estavam sendo limpas não estavam mais aparecendo nas praias, os locais estão voltando com essas manchas. Não se sabe o tamanho da catástrofe. E não sabe nem como conter, né? Até a Marinha está trabalhando, o IBAMA também, em como conter que esse óleo chegue até a praia, mas como ele vem por baixo, ele vem assim com uma profundidade que você não consegue avistar pelo satélite, é impossível criar uma rede de contenção. Então você tem que deixar chegar, deixar aparecer para começar a conter. Você acha que está comprometido o turismo no Nordeste? Com certeza, muitas pessoas aí cancelando os pacotes, né? As agências de turismo com prejuízo enorme, principalmente os hotéis. A rede hoteleira. E eu fico assim, a gente reclama da questão dos hotéis, das agências, dos voos, mas também a gente tem que levar em consideração das pessoas que fazem o trabalho informal na praia. Ou seja, aquele que vende a cana, aquele que vende o peixe, aquele que vende a caipirinha, porque a gente acaba consumindo, a gente não leva em consideração quanto esse comércio gira e às vezes é o momento alto da temporada onde a pessoa tira todo o sustento do ano. A pessoa acaba tendo o ano dela na... Os hotéis até, alguns conseguem ainda, né, rebolar com a questão econômica, mas você tem pequenas pousadas, teve gente ali, por exemplo, a questão... a grande estrutura, tudo bem, né? A questão, locais, famílias que utilizavam ali essa temporada para Airbnb, aqueles, né... oferecer sua casa como opção de aluguel e já tem, eu vi já não manifestações de pessoas que estão em nada se compara aos pescadores que estão há 30, 40 dias. Mas, Rússio, tu acha que chega no Rio de Janeiro isso? Eu acho que chega. No Espírito Santo já chegou pesado. Não para de chegar. Não na mesma velocidade, mas segue. Vai ser uma catástrofe. É uma catástrofe, já é uma catástrofe. Depende das correntes, não adianta. Não tem como controlar. Não tem como prever. Agora você tem que torcer para salvar Garopaba, né? Tá longe de Garopaba. Não me vem com a Praia do Coro. Deixa a dona Carla nervosa. Não me deixa preocupada. Deixa ela descansar. Praia do Barco não entra, dona Magda. O portão impede, teu portão impede. Depois que eu botei meu portão, óleo, chega assim, não, aqui não dá. Sabe qual é o problema da Praia do Barco? É que não vai saber se é óleo ou a cor do mar. Ai, que horror! Que desmoralização. Matou a praia. O Marconi percebeu a minha dor. Mas ela tem toda a razão. Agora tem que desejar Garopaba. Se tiver chocolatão, vai ser difícil de identificar. Exatamente. Mistura tudo. Acusou o golpe. Talvez até tenha saído daqui. Que foi pro outro lado. Eu acho que foi eu acho que não é. Eu acho que foi o nosso mar que mandou essa escuridão toda. Aquela lancha do Russo lá que. É mesmo. Mário Barcelos, os aniversariantes. Vamos rapidamente aos aniversariantes. Borges de Medeiros, né? Borges de Medeiros foi 5 vezes governador do estado do Rio Grande do Sul. O dono daquela rua lá? Sim, ele tem rua em tudo que é estado do Brasil, de Portugal. Tem no Rio de Janeiro? Tem o nome no Rio de Janeiro. Ele é rico. Getúlio Vargas também, cara. O Borges de Medeiros. E é atual coleguinha. O Borges de Medeiros, no seu último governo, ninguém mais queria que ele continuasse governador, mas 5 vezes o governo não aguentava mais, 4 vezes e tal. Aí foram comunicar ao senhor Borges de Medeiros. Ele muito sisudo, com aquele bigode, aquele bigodão, aquele bigodaço e tal. Quando eles abriram a boca para dizer, o senhor não é o nosso candidato, ele disse, agradeço a todos vocês a minha renomeação como governador do estado. Como assim? Ele ganhou no grito, né? Muito obrigado, Pelório, manda os caras embora e continuou. Esse é dos bons, esse era dos bons. Esse era dos bons. Né? Outro aniversariante de hoje é Domingos da Guia, o grande jogador Domingos da Guia. Foi pai do Ademir da Guia. Isso é uma época raiz do futebol brasileiro. É verdade. Que eles jogavam pela camiseta. Sim, não ganhavam nada. Indira Gandhi, a grande primeira-ministra da Índia, que absorve o nome de Gandhi, o nome dela verdadeiro não era Gandhi, mas ela absorveu o nome de Gandhi, que foi a grande figura política institucional daquele país chamado Índia. Indira Gandhi foi assassinada, mais uma que foi assassinada. Família Nehru também sempre foi assassinada. Jawaharlal Nehru também, né? Que foi o primeiro-ministro na partilha das Índias, quando a Índia se torna independente do Reino Unido, se torna um Estado independente com seu governo, primeiro-ministro, parlamento e tudo mais. Francisco Milani, meu querido amigo Francisco Milani, uma das vozes mais bonitas, ele dublava o Magno, lembra do Magno, né? Francisco Milani era uma figuraça, foi vereador no Rio de Janeiro,
Era uma figuraça e eu me lembro dele, trabalhamos juntos no Rio de Janeiro. Francisco Milani, uma voz inesquecível. Até hoje tem aí as dublagens com a voz dele. Ted Turner, o homem que cria e funda a CNN, que agora está entrando no Brasil também como uma rede de notícias internacional. Ted Turner cria a CNN, primeiro se notabiliza pelas grandes transmissões internacionais, depois começa a transmitir também em espanhol, para a parte da América em espanhol, e até agora entra no Brasil. Vendeu para outro grande grupo internacional e foi casado com a Jane Fonda. Teve um casamento com a Jane Fonda, já se divorciaram há muitos anos. Aliás, ela teve presa esses dias, que ela foi fazer uma manifestação e tal. Ela disse que valeria eu ser famosa no mundo inteiro se eu não fizesse essas manifestações. Eles prendem lá, pode ser qualquer um, depois soltaram no outro dia. Será presa toda sexta-feira enquanto não mudar a situação. Está sendo. Vai continuar sendo presa, né? Bom, Calvin Klein. Chicão Tofani, é uma grande figura? Calvin Klein, para mim, é um dos maiores nomes da moda mundial. Calvin Klein é um dos únicos estilistas que consegue trabalhar e ser sucesso na perfumaria, na roupa e em relógio, que são suíços. É o símbolo do fashion, Calvin Klein. Márcia Peltier, apresentadora de televisão, completando 65 anos de idade, a Márcia Era Peltier. Casada, não sei se continua ainda casada. Com Nusma. Isso, com Carlos Arthur bem Nusma. faceira, bem rica, Nusma que deu o golpe das Olimpíadas, né? Exatamente. A querida Leila Lopes, que foi tão trágico, aquela atriz gaúcha. Minha amiga, ela aqui de Esteio, trabalhou comigo na época da Bandeirantes. Praticou o suicídio, uma coisa Cara, realmente uma depressão, terrível. Isso. Meg Ryan, atriz americana, linda, lindíssima. Tem uma cena de um dos filmes que ela finge ter um orgasmo. No filme Como é que é o negócio? Na mesa, numa janta. Ela na mesa. Esse filme é famoso, né? E então ela finge como você teria um orgasmo e ela na mesa. Aí o restaurante inteiro para. Eu vi. Esse filme é muito famoso. Eu acho que a cena acabou sendo mais famosa que o próprio filme. Eu acho que também foi a cena que E eu, a partir dali, fiquei pensando quantas vezes fui enganado ao longo da vida. É enganado, hein? É o melhor, você, de pau esse sujeito. A atriz oscarizada, Jodie Foster, né? Do Silêncio dos Inocentes, que eu não lembro, ela é detetive, é uma mulher maravilhosa, recebeu diversos prêmios, completando hoje 57 anos. Pretty Woman, né? Isso. Najara Tureta, atriz da Rede Globo, que foi vender coco na praia, na zona sul do Rio de Janeiro, porque não tinha mais emprego, não tinha mais emprego. Não tem problema, vou vender coco. Então as pessoas lá compravam coco, ela sobreviveu, depois voltou, fez novela, volta lá, tem o negócio de coco dela lá. E ela que fica na barraquinha, ela que leva a barraquinha. É como o Mário Gomes. Mas ela não achava bom. O Mário Gomes sempre não vendendo coco. Claro que não, né? Porque O sucesso dele é com cenoura. A dona Magda, olha aqui a grosseria. Não encerre, só porque tem duas pessoas que não são do seu naipe, não encerre. Eu vou dar uma frase. Não dá nada, Mário, para com isso. Não dá que eles não devolvem. Não dá que eles não devolvem. Não dá nem ideia. Não dá nem ideia. Atenção, o que dizia o Voltaire? Eu escrevi aqui. Quem é o Voltaire? O Voltaire é um cidadão... Não, falando sério, tudo que é um nome de rua aqui também. Filósofozinho lá da França. Não, filósofo. O segredo de não se fazer cansativo consiste em saber quando parar, senhor Vitor. É uma coisa que aqui não se sabe. Eu faço isso. Tu sabe, é verdade. A teoria do drop. Deixa eu mandar um abraço para o Coronel Mário Iqueda, que hoje passou o comando da Brigada Militar, para o Coronel Rodrigo Mor. Grande abraço, Coronel Mário Iqueda, parabéns, o senhor fez uma gestão brilhante à frente da Brigada Militar. Coronel Rodrigo Mor Picon, seja bem-vindo e que continue comandando a Brigada Militar com essa galhardia e com essa competência com que foi conduzida e vem sendo conduzida essa gloriosa instituição ao longo dos últimos anos. O doutor Antônio Carlos Cortes, nosso querido amigo, um dos representantes da comunidade negra do Rio Grande do Sul, me fez a seguinte pergunta. Me explica por que a Brigada Militar nunca teve um comandante negro. Feita a pergunta. Será? Não. Comandante-geral da Brigada, não. É a pergunta que não quer calar. Olha aqui, ó. Em compensação, nesta terça-feira, foi entregue à nossa cidade, ao nosso estado, a primeira fase das obras do aeroporto de Porto Alegre.
Foi uma solenidade que contou com a presença, obviamente, do prefeito de Porto Alegre, do governador Eduardo Leite, aliás, do governador Eduardo Leite, que será o palestrante amanhã do Tá na Mesa na Federação, quando ele vai apresentar esse projeto, esse pacote todo que ele apresentou. Pois a Fraport Brasil entregou a primeira fase dessas obras de infraestrutura, que fica, na verdade, com a pista de pouso, enfim, ficou para daqui a pouco. A previsão é de que o processo todo seja finalizado só no próximo ano, até um pouco mais. Lá a pista de pouso depende, né, da remoção das famílias. Mas aí é que está, o CEO deles disse hoje na entrevista, isso está tudo bem. Não tem nada a ver isso, é o tempo que a gente leva. A gente está fazendo uma série de outras obras também. Ele disse que o problema, este da Vila, está resolvido, que isso não é empecilho. Na verdade é o seguinte, o aeroporto ficou lindo, né? Ficou maravilhoso. Entregou na hora certa, fez todas as melhorias. Os alemães deram banho. Também a Fraport é dono do aeroporto de Frankfurt, que é o hub europeu. Pô, o aeroporto de Frankfurt tem 40 mil funcionários. Imagina o tamanho do aeroporto. Esse aí tem 1.500. Será com essa nova pista que nós seremos incluídos na rota internacional? E ela vai acontecer. Fantástica. Ela vai acontecer em 2021 ou 2022? 22, Ele falou em 2000. Isso é fantástico. 2022. Eu vou morrer de rir. E eu acredito. Eu também acredito, mas olha o que eles fizeram. Não entendi, dona Carla. A senhora foi irônica? Não, pelo contrário, porque numa obra que não é feita pelo poder público, eu acredito. Na hora que entregaram para os alemães, como diz o Marne Barcelos, a coisa funciona. Muda tudo, tem disciplina, é um país com disciplina, tem prazo. Mas eu puxei esse assunto porque eu quero dizer que a notícia na íntegra, com detalhes, com estas datas todas, estão no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico ao qual você tem acesso sem pagar absolutamente nada. Você baixa o aplicativo naquela plataforma que é da sua preferência, a plataforma que você usa, ou em todas as plataformas que você usa, e você fica muito, muito, muito bem informado. Magda, aqui a Adri Brandão, através do @atualidades.pampa, lá na nossa interatividade, ela me fez uma recordação extraordinária. Que hoje o Doodle, que é aquela animação do Google, hoje ela está homenageando o Museu do Prado. O Museu do Prado do mundo. Os museus que é, sim, referência mundial, mas também o maior da Espanha, um dos pontos mais visitados da cidade de Madrid. Então, muito obrigada, Adri Brandão, por essa recordação, porque, afinal, a instituição hoje está de aniversário. Então, parabéns. Um dos centros artísticos para quem curte arte. Tem um dos trabalhos extraordinários lá, tive a honra de visitar. Muito legal. Valeu, Adri, pela recordação. E hoje aconteceu aquilo que já sabia, o presidente Jair Bolsonaro se desfiliou do PSL, junto com seu filho, o mais velho, que também era presidente do PSL do Rio de Janeiro, mas o filho que é presidente do PSL em São Paulo disse que vai aguardar. Então, para não errar com os nomes, o Flávio é do Rio de Janeiro, né? O Flávio se desfiliou o Flávio se desfiliou junto com o seu pai, e o segundo de São Paulo, ainda vai aguardar os acontecimentos, não fez a sua desfiliação. Foi reeleito o Bivar, então, e eles vão ali... Essa dupla aí, o Bivar e o Bivar é que se o DPVAT agora deve quebrar. E o outro é o presidente da República. Ele se perguntou ao presidente por que não havia clima... Ao presidente Bivar, né? Que se torna presidente do PSL, porque não havia clima de festa. Ele disse que se tudo que ele fizesse seria entendido como confronto, ele quer fazer um encerramento da boa, que o presidente siga a vida dele e o PSL vai tentar seguir a sua vida. Dona Magda, a dona Ana falou do Museu do Prado. O Museu do Prado foi fundado em 1819 e é um prédio maravilhoso, e eu fiz uma viagem somente para assistir uma exposição de Diego Velázquez. Diego Velázquez. Não é com qualquer. Não, outra época da minha vida. E que eu sinto muita saudade. E eu cheguei lá, 6 horas da manhã já tinha fila. Abria às 10 da manhã. Abria às 10 da manhã. E numa outro dia, eu espertamente colei num pessoal que estava ali, tinha um camarada comentando, aí subimos todos os andares, olhei todas aquelas obras e tal, e eu subi, ia atrás, e ele falava, e olhava para mim, e olhava para mim. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu queria ir embora, no final ele colocou a mão, tinha que pagar a cena. Brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, ralou-se. Isso ele cobrou, e ele pagou.
Muito bem. Rapidamente, o presidente Bolsonaro hoje entregou para o Rodrigo Maia o projeto de lei, passando de 20 para 40 pontos a pontuação para que o motorista perca a carteira e também a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, como fazemos sempre de segunda a sexta, porque aos sábados nós temos um horário diferente. Sábado, 7h30 da noite, você confere os melhores momentos do seu programa preferido, que é o Atualidades Pampa. Que tenham todos vocês uma boa noite, que não esqueçam de estar assim, ligados conosco amanhã, depois do Jornal da Pampa. Um beijo, boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.